Então vamos abrir as Bíblias lá em João 18. Em João 18, nós começaremos a ver a respeito dos últimos momentos de Cristo, a respeito da agonia de Cristo, a respeito da aflição de Cristo, nos momentos antes de ser crucificado. E esse texto é bastante interessante e ele me ensinou muito, principalmente no dia de hoje. Esse texto que nós vamos ler me ensinou muito nesse dia e me chamou a mudar muita coisa na minha vida. E nós vamos ver hoje a respeito de 4 aplicações que esse texto coloca nas nossas vidas. Aplicações essas que são tiradas justamente desses momentos de agonia e de aflição de Cristo. Esse texto que nós vamos ler aqui no Evangelho de João, ele não traz todos os detalhes, mas os detalhes nós pegaremos nos Evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. É interessante que o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito pelo apóstolo João, e ele já conhecia o conteúdo dos outros evangelhos. Então João ele quis como escrever algo diferente, algo que não estava escrito nos outros evangelhos. Por isso que quando você lê Marcos, Mateus e Lucas, você vê que é diferente um pouco do conteúdo e da forma de escrever que João escreve e narra. Porque justamente João ele quis trazer coisas que os outros evangelhos não trouxeram. João quis falar de coisas que os outros evangelhos não falavam. Então, em muitas partes do Evangelho de João, nós não encontramos assim o texto tão detalhado como nós encontramos nos outros. Então, justamente nesse texto aqui do capítulo 18, nós vamos ter que recorrer aos outros evangelhos para justamente pegar esses detalhes. E hoje nós vamos ver 4 aplicações que a gente pode fazer nas nossas vidas, aplicações essas que são tiradas tanto do comportamento de Jesus, como dos discípulos naqueles momentos de agonia lá no Jardim das Oliveiras. Certo? Então vamos ler aqui, João 18, de 1 a 12. Nós vamos, durante algumas pregações, nós vamos nos ater nessa parte do texto, dos versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e os principais sacerdotes e os fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Assim a escolta
o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus manitearam. Vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós acabamos de ler aqui um trecho, no capítulo 18 de João. Peço que o Senhor nos ajude nessa noite a de fato a aprender a respeito dessas 4 aplicações que esse texto nos traz, aplicações essas que são tiradas da vida dos discípulos e da vida de Jesus nesse momento aqui que eles passaram lá no Jardim das Oliveiras. Que o Senhor nos ensine nessa noite, nos exorte, nos discipline, nos corrija e teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Se de fato alguma coisa temos praticado de errado nas nossas vidas, que o Senhor nessa noite nos corrija, nos discipline e que teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós somos pecadores, indignos. Então peço que o Senhor tenha misericórdia nessa noite e nos ensine e mude nossas vidas. Eu peço que realmente nós venhamos a viver conforme o Senhor quer, conforme a tua palavra manda. Em nome do Senhor Jesus eu peço e eu agradeço. Amém. Amém. Creio que você deve ter percebido que este capítulo ele começa a falar dos últimos momentos da vida de Cristo, né? É justamente aqui no Jardim das Oliveiras que Jesus é preso, como nós lemos. E é justamente aqui que ele passa parte da agonia que ele teve nos momentos antes de ser preso. Mas é necessário, para quem compreenda bem aqui o que está escrito no capítulo 18 de João, é necessário que a gente lembre de algumas coisas que a gente viu lá no capítulo 13. Eu acho que vocês devem lembrar que no capítulo 13, né, tiveram coisas lá que nós só poderíamos detalhar. Até eu falei, essas coisas aqui nós vamos detalhar bem lá no capítulo 18, lá dos capítulos 18 a 20. Que nós vamos detalhar essas coisas que estamos vendo aqui. Então hoje é a hora de relembrar algumas coisas que nós vimos lá no capítulo 13 de João, né? E o interessante nós levamos quase um ano para sair do capítulo 13 para chegar até aqui no capítulo 18, quase um ano de pregações, né? Eu acredito que foram uns 10 meses. Então a gente fazendo 10 vezes 4 dá uma faixa de umas 40 pregações até hoje, só do capítulo 13 de João até o capítulo 18. Mas o interessante é que do capítulo 13 ao 18 só se passam algumas horas. Eu acho que você lembra que no capítulo 13 Jesus e os discípulos chegam lá no cenáculo, que era a casa de João Marcos, que foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. Eles chegam lá no cenáculo que ficava dentro da cidade de Jerusalém para realizar a última ceia, né, para realizar a ceia da Páscoa. E ali lá no cenáculo que Jesus ele ensina para os discípulos que ele tem aquele momento de conferência. Até eu falei, né, que do capítulo 13 até 17 era aquele momento de conferência. Era aquele seminário intensivo, era aquele discipulado intensivo que Jesus estava tendo com os discípulos ali, lá no cenáculo. Foi lá onde ele deu as últimas instruções para os discípulos. E no capítulo 3 nós vimos um fato que é bem relevante para quem entenda bem aqui esse capítulo 18. Lá em João capítulo 3, no versículo de 21 a 30, Jesus ele revela e ele indica quem ia ser o traidor. Lá em João capítulo 3, do 21 a 30, que Jesus ele indica quem é o traidor. E nós já sabemos que é Judas, né? Judas Iscariotes. E esse fato ele é muito relevante para que a gente entenda bem aqui esse capítulo 18. A gente notou lá em João capítulo 13 que Jesus ele estava como? Vocês lembram como é que Jesus estava? Quando ele revelou quem era o traidor e ele indicou quem era o traidor, vocês lembram como era que Jesus ele estava? Lá o texto diz que ele estava profundamente angustiado.
né? Lucas chega a dizer que ele estava angustiado até a morte. Ele estava muito transtornado, muito aflito. Ora, né, um dos seus discípulos, que era muito achegado a ele, e era um discípulo que ele amava, porque Jesus ele amava todos os seus discípulos, era um homem que caminhou com Jesus praticamente por 3 anos. Praticamente todos os dias ele estava com Cristo, ouvindo o que Cristo falava, sendo ensinado por Cristo, sendo discipulado por Cristo, vendo os milagres que Jesus realizou, vendo as palavras que ele falou, vendo os exemplos de vida e de amor ao próximo que ele deu, ouvindo as orações de Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, né? Eu estou pregando aqui nessa noite, né? Mas eu fico imaginando como era a pregação de Jesus. E Judas foi um homem muito, digamos assim, privilegiado, porque ele ouviu as pregações do próprio Jesus, ele ouviu o próprio Deus falando para ele, mas ele era o traidor. E lá no texto de João 13, a partir do versículo 21, nós vimos que Jesus, quando ele vai indicar, o texto diz que ele indicou o traidor estando profundamente angustiado e aflito. Olha, era um discípulo que ele amava, era um discípulo que ele ensinou, mas era um discípulo que era incrédulo, não era crente. E o interessante, ele foi possuído pelo próprio Satanás. Na Bíblia, só pelo que eu recordo, né? Pelo que eu recordo, na Bíblia só cita somente 2 homens que foram e será possuído pelo próprio Satanás. E esses 2 homens é Judas e o Anticristo. Os outros casos de possessão, acho que se vocês já leram a Bíblia, vocês vão ver que era possessão através de demônios. Não era possessão através do próprio Satanás. Mas Judas ele foi possuído pelo próprio Satanás. Eu imagino ali que lá na ceia, né, isso não está escrito, mas a minha cabeça ela imagina que Jesus ele viu o próprio diabo entrando no corpo de Judas. O homem que iria traí-lo e o homem que iria ser condenado ao fogo do inferno. E imaginei você sabendo que um familiar seu que você ama muito vai morrer e vai para o inferno. Imaginei a angústia que dá. Jesus, ele angustiou-se dessa forma. Alguém que era muito querido dele, já estava condenado, já estava destinado a perecer no inferno. Então, nesses momentos aqui que nós vemos, e que nós vemos lá em João 18, são momentos angustiosos, são momentos pesarosos para Cristo. E no capítulo 1, nós vemos que ele sai lá do cenáculo, no versículo 1. Nós lemos que ele sai lá do cenáculo e ele caminha, passando pelo ribeiro do Cedron, até chegar lá no Jardim das Oliveiras. Mas antes da gente discutir isso, nós podemos fazer com esse exemplo de Judas, esse maior exemplo de Judas, uma aplicação. Quantas pessoas, irmãos, estão ouvindo a palavra de Deus? Quantas pessoas estão vendo Deus realizando verdadeiros milagres na vida deles? Quantas pessoas estão sendo abençoadas por Deus? E elas, de fato, elas percebem que é o próprio Deus quem as abençoa. Quantas pessoas estão sendo ensinadas? Quantas pessoas estão ouvindo o Evangelho e sendo chamadas ao arrependimento, mas permanecem incrédulas? Assim aconteceu com Judas. Judas era incrédulo. Ele constantemente estava ouvindo a chamada ao arrependimento, mas permaneceu incrédulo. Ele nem se arrependeu e nem se converteu. Quantas pessoas estão anos e anos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, sem se converter de fato, sem de fato se arrepender? Assim aconteceu com Judas.
pegando o meu exemplo, eu às vezes me entristeço muito. Por exemplo, aqui nós ensinamos crianças, e essas crianças já faz praticamente 3 anos que escutam a palavra de Deus aqui, mas mesmo assim tem muitas que a gente percebe que escutam a palavra de Deus, que escutam o Evangelho, mas era como se a palavra de Deus entrasse aqui e saísse aqui. Nesses últimos meses a gente tem visto na escola bíblica os 10 mandamentos, e o segundo mandamento é: não farás imagem e escultura. E muitas crianças, assim, porque de fato querem, não porque são forçadas, mas porque querem, estão hoje participando de uma festa com uma coroação de uma imagem de escultura. Isso é incredulidade, isso é descrença, isso é negação a Cristo e negação ao Evangelho. E isso nos entristece. Agora imagine Jesus vendo seu discípulo, que ele discipulou durante 3 anos, sendo condenado para o inferno, estando condenado para o inferno. Essa é a primeira aplicação que a gente tira. Muitas pessoas escutam o Evangelho, mas não estão nem aí. Reconhecem de fato que a palavra de Deus diz, mas não querem viver conforme a palavra de Deus indica. Essa é a primeira aplicação. E no versículo 1, Jesus, no estado de angústia, vai caminhando ali, lá do cenáculo até o Jardim das Oliveiras. Interessante, sabe que a cidade de Jerusalém era uma cidade bem pequena. Ela era murada. De norte a sul, ela tinha mais ou menos 1.200 metros, ou seja, mais ou menos 1,5 km, mais ou menos, né, de norte a sul. E de leste a oeste tinha mais ou menos uns 800 metros, menos de 1 km. Era uma cidade pequena e o cenáculo ficava dentro dessa cidade. E aí Jesus, ele caminha ali, né, passa pelo templo, sai pela porta formosa, e aí ele fica de frente para o riacho lá do Cedron, que era um riacho que ele fica entre o muro oriental lá de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, né? E é uma distância pequena aqui. Jesus andou em torno só de uns 200 metros até chegar lá no Jardim das Oliveiras. E nesse caminho que ele foi caminhando, andando com os discípulos, pode ter certeza, ele estava profundamente angustiado e aflito, não só pela traição de Judas, mas também pelo que ele havia de passar, pela crucificação, pelos momentos de tortura que ele ia levar, porque ele sabia tudo que ele ia passar. Uma segunda aplicação quando Jesus chega lá no Monte das Oliveiras. Interessante que o Evangelho de João não detalha. Logo no versículo 2 já diz que os homens estão chegando, né, para aprender Jesus. Ou seja, não há um detalhamento a respeito do que aconteceu. Por isso que a gente recorre aqui aos outros evangelhos, a Mateus, Marcos e Lucas, para que a gente descubra o que aconteceu quando Jesus chegou lá no Jardim das Oliveiras com os discípulos. E o texto é lá em Mateus 26, do 36 a 39, mas também está lá em Marcos capítulo 14, do 33 a 42, e em Lucas 22, do 41 a 46. Esses são os textos que de fato detalham o que aconteceu lá no Jardim das Oliveiras, nesse momento quando Jesus chega lá. Nós vemos lá nesses textos que eu falei, mas nós vamos ler. Mas esses textos lá de Mateus, Marcos e Lucas, né, deixam bem claro que quando Jesus, logo quando chegou, Lucas logo começa a dizer que ele estava profundamente angustiado. E aí ele pede para que os discípulos fiquem lá num determinado local e vai, né, para uma parte para orar, né? E quando ele vai orar, ele chama Pedro, Tiago e João. Esses três. Os outros discípulos ficam, os outros apóstolos ficam esperando mais ou menos a uma distância de 1 quilo de pedra, ou seja, mais ou menos a uma distância de uns 50 metros. E aí Jesus fica orando lá, e
e perto dele estavam Pedro, Tiago e João. E lá Jesus ora, e na oração ele pede para que o Pai afastasse dele o cálice que ele ia passar. Ele pede para que Deus ele afastasse dele o sofrimento que ele ia passar e obviamente, apagasse a angústia que ele estava sofrendo ali naquele momento. E a angústia de Jesus era tão grande que lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, diz que ele suava sangue, tamanha a angústia que ele estava passando. Ele suava sangue ali. Interessante que esse é um fenômeno que realmente acontece. Quando uma pessoa é submetida a um nível muito grande de estresse, os vasos linfáticos da pele vazam sangue, eles se rompem e vaza sangue. E isso aconteceu com Jesus, mostrando o tamanho do sofrimento e o grande nível de estresse que ele estava ali. E ele ora pedindo a Deus que afastasse dele aquele cálice, naquelas coisas que ele ia passar, aquela angústia. E aí ele volta lá para os discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles estão simplesmente dormindo. Enquanto Jesus ele estava profundamente angustiado, os discípulos eles estavam dormindo. Ora, Jesus, os evangelhos deixam bem claro que Jesus ele é Deus, mas ele também é homem. E como homem ele está sujeito às fraquezas que nós estamos. Ele estava ali, quando ele estava ali com os discípulos, ele estava sujeito às nossas fraquezas. Ele estava com medo, ele estava angustiado pelo que ele ia passar. E aí ele chama os discípulos mais próximos dele, ou seja, seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para estarem ali com ele naquele momento de aflição. E Jesus diz lá, nesses textos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Orai e vigiai comigo. Jesus pede para que eles vigiem com ele, para que eles estejam atentos com ele. Mas os discípulos, eles estão simplesmente dormindo. E aí Jesus, ele ora durante 3 vezes e vê os discípulos dormindo durante 3 vezes. E na sua oração, ele pedia que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse feita a vontade do Pai. E essa é a segunda aplicação que nós temos aqui. Nossa oração deve ser direcionada a Deus, não para que seja cumprida a nossa vontade, mas para que seja cumprida a vontade de Deus nas nossas vidas. Lembra do que a gente viu hoje, né, em Salmo capítulo 37, né, versículo 4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí nós vimos que os nossos desejos devem estar direcionados para Deus. Nossos desejos devem ser conforme a vontade de Deus. E aqui Jesus nos dá essa grande missão que nos serve como aplicação. Quando nós formos orar, nós temos que sempre orar pedindo para que Deus realize não a nossa vontade, não o nosso desejo, mas para que Deus realize o desejo dele, a vontade dele nas nossas vidas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Jesus ele estava aflito por sua missão, né? Ele ia ser crucificado, ele ia morrer pelos nossos pecados e ele estava aflito. Mas essa aflição ela fazia parte do plano de Deus para ele. Por isso que ele diz, olha, não faça-se a minha vontade, mas a tua, porque a aflição, o sofrimento dele fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Essa é a segunda aplicação. Quando nós vamos orar sempre pedindo para que Deus realize a vontade dele nas nossas vidas, porque Deus tem um plano nas nossas vidas. A terceira aplicação que nós tiramos dessa atitude, dessa falha, dessa grande falha dos discípulos, eles estarem dormindo. Eles não foram capazes de vigiar com o Mestre. Jesus precisava do auxílio deles, Jesus precisava da proximidade deles ali, dada
tamanha na aflição que eles estavam. Mas os discípulos não foram capazes de acompanhar Jesus nessa aflição, e eles simplesmente estavam dormindo, eles não vigiaram. Vigiar aqui, como diz lá em Mateus capítulo 26, Marcos 14 e Lucas 22, vigiar é estar atento com as coisas. Vigiar é ser sóbrio, é você sempre estar atento. E nisso eu lembro do que 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 diz. Interessante, sabe que Pedro era um dos que estavam dormindo, ele não foi sóbrio, ele não foi atento, ele não vigiou. E o próprio Pedro, quando ele aprendeu a lição, ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro, aquele homem que não foi sóbrio, que dormiu, ele aprendeu a lição, e ele ensina mais tarde, lá na carta que ele escreveu, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso redor como leão que ruge, querendo nos derrubar. Pode ter certeza, irmão, que o diabo, ele está no nosso redor querendo nos derrubar, querendo encontrar a mínima falha nas nossas vidas para nos derrubar. E quando ele derruba para matar mesmo. Nós devemos ser sóbrios, nós devemos tomar cuidado com o nosso inimigo, porque ele é feroz. E quando ele derruba para matar. Interessante é que quando o leão pega uma presa, é para matar mesmo. Então, temos que ser sóbrios. O diabo, nosso adversário, anda no nosso derredor, querendo nos derrubar. E em Efésios capítulo 6, do versículo de 12 até o 18, fala de fato o que é ser sóbrio. E lá em Efésios 6 e 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual, onde o diabo é o nosso inimigo, onde os demônios são os nossos inimigos, e por isso nós temos que ser sóbrios. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6 e 12, como ser sóbrio. Lá no versículo 13, ele diz que nós temos que vestir a armadura de Deus. E no versículo de 14 a 18, ele diz que a armadura é essa. No versículo 14, lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos cingir com a verdade. Né? E interessante, sabe que uma armadura tem uma roupa de baixo. Né? Por exemplo, aqui eu estou com uma camisa aqui embaixo. Tá certo? Aqui é um cingimento aqui. Eu me cingi com essa camisa azul aqui, com essa blusa azul. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6 e 14 que nós devemos nos cingir com a verdade. E em cima dessa roupa que nós usamos por baixo da armadura, deve estar a couraça da justiça, que é aquela parte que o soldado bota o colete. E ele diz lá no versículo 15 que os nossos pés devem estar calçados com as botas do Evangelho, do Evangelho da paz. Lá no versículo 16 diz que nós devemos embraçar um escudo, que é o escudo da fé, para nós podermos apagar os dados inflamados do maligno. Né? Lá no versículo 17 fala que outra parte do capacete da salvação. E no versículo 17 também diz que a arma é a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. E no versículo 18 diz que com essa armadura nós devemos estar em oração, vigiando, ele diz. Os discípulos lá em Mateus capítulo 26,
e em Marcos capítulo 14 e em Lucas capítulo 2 não foram capazes de vigiar. Eles não foram capazes de vigiar junto com Cristo ali naquele momento de aflição. Então, irmãos, essa é a terceira aplicação que nós trazemos aqui nessa noite. Nós devemos vigiar, nós devemos estar sóbrios. Pense, irmão, eu acredito que todos nós temos pecados que são difíceis de dominar. Todos nós temos pecados que são difíceis de dominar. E em relação a esses pecados, nós devemos estar sóbrios, nós devemos estar atentos, porque o diabo ele está no nosso redor e na primeira falha ele pode nos derrubar. Essa é a terceira aplicação. Quarta e última aplicação, vamos reler lá em João capítulo 18, versículos 4 e 5. Lá em João 18, diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Deixa eu repetir aqui a leitura, no versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Vocês acham que aqui Jesus ele estava aflito? Vocês acham que aqui nesses dois versículos 4 e 5 Jesus ele estava angustiado? Preste bem nas respostas dele lá no versículo 4. Jesus pergunta: a quem buscais? E no versículo 5, sou eu. Vocês acham que nesses dois versículos Jesus estava angustiado? Eu vejo que ele não estava angustiado. Mas nós acabamos de ver que ele estava angustiado, mas ele orou. E quando ele orou, Deus o confortou, Deus o deu forças, Deus o capacitou, Deus deu a ele força para que ele aguentasse a provação, para que ele aguentasse a aflição, para que ele aguentasse a angústia. Então essa, irmãos, é a quarta aplicação que nós temos aqui. Estamos passando por alguma aflição, pode ser que não seja da vontade de Deus nos livrar daquela aflição, mas Ele pode nos dar forças para aguentar a aflição até o fim. Jesus aqui nos versículos 4 e 5 de João, do capítulo 18 de João, ele não estava mais angustiado, ele não estava mais aflito, ele estava disposto, ele estava com plena coragem e plena disposição para enfrentar a morte lá na cruz. Ele estava disposto aqui para enfrentar todas as injúrias que ele ia sofrer por parte dos judeus e dos romanos. Ele estava disposto, ele estava aqui fortalecido por Deus. Né? Interessante. E essa é a quarta aplicação. Nos momentos de aflição, se nós pedirmos a Deus, Ele pode nos dar forças para aguentar. Nem sempre Deus vai nos curar de uma determinada doença. Nem sempre Deus nos vai livrar de algum problema que a gente passe. Mas Ele sempre vai nos dar forças para aguentar a aflição. Nem sempre Ele nos vai livrar, mas sempre Ele vai nos dar força para aguentar. Essa é a quarta aplicação. Né? E interessante, né, que esse ensinamento que nós estamos vendo aqui vai completamente contra a teologia da prosperidade que a gente vê aí hoje nas igrejas neopentecostais. Graças a Deus, muitas igrejas pentecostais clássicas ainda não aderiram a essa teologia. Mas tem muitas igrejas neopentecostais que estão pregando prosperidade, e era como se o crente não pudesse passar por aflição nenhuma. Isso é mentira. Jesus deixa bem claro aqui nessa quarta aplicação que nós estamos vendo, que nem sempre ele vai nos livrar das aflições, mas sempre Ele vai nos dar força para aguentar. E Jesus ele foi fortalecido. E aí vamos recorrer novamente lá nos textos sinóticos, lá de Mateus capítulo 26,
do versículo de 45 a 46. Quando Jesus ele acaba de orar e ele volta, e os discípulos eles estão dormindo, Jesus diz assim para eles. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Né? Note que o discurso de Jesus aqui já muda, ele já está fortalecido por Deus. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E no 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Lá, e ele diz praticamente a mesma coisa lá em Marcos capítulo 14, do 41 a 42. Então, irmãos, essa é a quarta e última aplicação nessa noite. Nem sempre Deus nos livrará das angústias, mas Ele sempre nos dará forças para aguentar. Então, irmãos, que a palavra de Deus nessa noite tenha nos ajudado a, de fato, confiar mais nele, a estar mais descansado nele, vendo esse exemplo da aflição de Cristo, e que, de fato, nossas vidas venham a glorificar a Deus a cada momento. Amém? Então, que Deus seja glorificado na palavra dele nessa noite. Na semana, não na semana que vem, mas daqui a 15 dias nós vamos continuar ainda nesses versículos, mas nós vamos ver duas grandes verdades que o apóstolo João mostra a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Eu acho que os irmãos lembram, né, que logo no começo do Evangelho de João, quando eu dei um resumo do livro, né, mostrando o objetivo, mostrando data que o livro foi escrito e tudo, nós vimos ali naquela ocasião, há uns 2 anos atrás, que um dos objetivos do apóstolo João, ao escrever o Evangelho de João, era justamente mostrar a pessoa e a obra de Cristo. E a respeito disso nós vamos ver dos versículos de 1 a 12 de João 18, nós vamos ver duas grandes verdades a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Verdades que são bem interessantes, mas como não dá tempo hoje, nós não vamos ver. Então vamos orar, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo que ela nos ensinou nessa noite, através do mau exemplo de Judas e através também da aflição de Cristo no seu momento de oração e no seu momento de revigoração lá no Jardim das Oliveiras. Muito obrigado, que a Tua palavra realmente esteja nos nossos corações e que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus eu peço e eu agradeço. Amém. Passa a palavra para a irmã.